Arena Impacto. Eu vou falar sobre muitos tipos de sermões, tá? Muitos. E nessa aula de hoje eu separei aqui a primeira forma de se fazer um discurso ou um sermão, que é o sermão de 4 perguntas, tá? Primeiro, eu preciso estabelecer um tema, e as 4 perguntas a serem feitas sobre esse tema é que, por quê, como e quais serão os resultados. Então, todo o conteúdo da minha fala vai se basear nessas perguntas. Que, depois eu vou falar por quê, terceiro ponto eu vou falar como, e o quarto ponto eu vou falar quais serão os resultados. Agora eu vou dar aqui, por exemplo, um exemplo para que você tenha noção do que eu estou falando. Por exemplo, se eu estabelecesse um tema, se alguém me convidasse para falar uma palavra motivacional em uma empresa, uma palavra motivacional em algum local para jovens, ou se eu fosse falar em uma reunião, ou em uma igreja, enfim, seja qual for o tipo de discurso, o tipo de oratória a ser aí levado, eu poderia, por exemplo, levar o tema, vamos supor, para nosso exemplo, conquistando o alvo. Então, todo o conteúdo do meu discurso vai estar baseado neste tema, conquistando o alvo. E aí, então, eu tenho que pensar numa introdução, tá? Eu tenho que pensar numa introdução, um breve comentário sobre a conquista de algo, sobre a conquista de um objetivo na vida. E aí entra a minha primeira pergunta, como eu falei, é um sermão de 4 perguntas. A primeira pergunta que eu falei é que. Então aí, baseado no sermão de 4 perguntas, a primeira pergunta é que. Então, o que é conquistar? O que é conquistar? Eu posso passar, então, falar ali, número 1, de forma negativa ou negativamente. O que é conquistar? Eu posso falar o que não é. Por exemplo, conquistar não é esperar que as coisas caiam do céu. As pessoas vivem equivocadas. Segundo ponto é não esperar que Deus faça tudo o que você não faz. Então isso tem um nome, e o nome disso se chama preguiça. Então, quando eu falo no primeiro ponto o que é conquistar, eu posso falar aquilo que não é. O que não é conquistar? Bom, conquistar não é esperar que as coisas caiam do céu. Conquistar não é me tornar um sanguessuga, tentando sugar pessoas, esperando que as coisas cheguem até mim. Não, isto não é conquista. E então eu já posso passar a falar positivamente. Então, mas o que? Porque as pessoas estão se perguntando, tá, mas o que é então? Se conquistar não é esperar que caia do céu, as pessoas estão, enquanto você fala, as pessoas estão pensando. Enquanto você fala, as pessoas estão raciocinando. Se conquistar não é esperar que Deus faça tudo aquilo que eu não faço, né? O que é conquistar? Por quê? Por que eu falo isso? Porque as pessoas elas querem um casamento abençoado. Mas elas esperam que Deus as abençoe sem que elas tenham atitudes que venham abençoar o seu relacionamento. Tem mulheres que querem um marido abençoado, mas têm atitudes totalmente antagônicas com o seu marido. E esperam que o seu marido tenha atitudes que sejam atitudes que estão lidando com princesas, quando elas têm atitudes que são totalmente contrárias a isso. Então é muito complicado. É muito complicado porque as pessoas elas esperam que Deus faça tudo quando elas não fazem nada por si próprias. Então o que é conquistar? Conquistar, quando eu falo conquistar, agora eu posso começar a falar positivamente. Falar o que é. Primeiro, conquistar é alcançar um alvo. E isto tudo trilhando por um caminho que começa com a busca, com um empenho, com o esforço, com a dedicação, com a perseverança, com a atitude. Então, conquistar depende de eu trilhar um caminho, depende de eu ter atitudes, de eu me locomover para alcançar o meu objetivo na vida. Eu não posso esperar conquistar algo ficando parado. Ok? Então tudo na vida é uma questão de atitude. Então aqui eu já estou respondendo a pergunta do que é conquistar. Segundo ponto, que eu falei que o sermão é um sermão de 4 perguntas. Primeiro o que? Segundo é por quê. Então por que eu devo agir para conquistar?
Aí você pode estabelecer as suas respostas para que as pessoas elas venham a entender o seu discurso, para que elas possam não somente refletir, mas que elas possam ser elucidadas a entender o que você está falando. Por que eu devo agir para conquistar? Bom, primeiro, porque toda ação tem uma reação. Isso é uma lei da física. Toda ação tem uma reação. Lei da física. Segundo ponto, porque o sucesso é doce, mas o segredo é o suor. Ninguém pode esperar ter sucesso na vida ficando com os braços cruzados. Ninguém pode esperar conquistar o seu alvo sem ter atitudes que a levem a essa conquista. Você compreende isso? Ninguém pode esperar, por exemplo, adquirir músculos sem treinar o seu corpo ou sem malhar. Então, toda ação produz uma reação. O sucesso é doce, mas o segredo é o suor. Um casamento feliz é possível? É, desde que você lute para que isso aconteça na sua vida. Ter filhos abençoados é possível? É, desde que você seja exemplo para os seus filhos, desde que você monitore, que você saiba conduzir com sabedoria e com conhecimento esse relacionamento. Então o sucesso é doce, mas o segredo é o suor. Outro ponto, por que eu devo agir para conquistar? Simplesmente porque a vida não é para os que nutrem a morte. Ora, se eu quero vida, que eu crie vida. Se eu quero movimento, que eu tenha atitudes. Outro ponto, porque pior do que cair é ficar prostrado. Ou seja, ninguém pode esperar vencer na vida se dando por derrotado. Então, por que eu devo agir? Porque sem atitudes não há nenhuma resposta. Eu costumo dizer que Deus age em companheirismo com o homem. 50% é Deus, 50% é o homem. Quando você se dirige a um banco, muitas das vezes existe uma porta e nela está escrito puxe e empurre. Puxe e empurre. Então você precisa empurrar, puxar, enfim, é preciso que se tenha ali atitudes, é preciso que se tenha ali ações. Então, a partir do momento em que você emprega uma atitude, você tem uma resposta. Você consegue ultrapassar aquela barreira, por quê? Porque ali está escrito puxe e empurre. E a porta, então, automaticamente se abre mediante o seu esforço. Então, tudo depende de uma ação para uma reação na vida. Terceiro ponto do nosso sermão. Falar e responder a questão como. Como o nosso tema é como conquistar, conquistando o alvo, o nosso terceiro ponto então é como conquistar. E aí você pode falar, por exemplo, como conquistar. Primeiro, tenha visão, tenha foco do que você quer na vida. Tudo na vida é uma questão de ótica. Se você está num vale, a sua visão ela é mais baixa, ela é mais curta. Mas se você, por exemplo, está num monte muito alto, a sua visão ela é mais ampla, ela tem uma longitude maior. Por quê? Porque tudo na vida é uma questão de visão. Tem pessoas que muitas das vezes elas têm uma visão de si próprias de derrotadas. Elas têm uma visão de si próprias de fracassadas. Elas têm uma visão de si próprias de vítimas. Elas não conseguem ver, se olharem para si mesmas e ver que possuem em si condições para mudar aquela atitude. Tem um provérbio que diz que os homens são como seus próprios olhos, que vendo tudo não veem a si mesmos. Isso é uma grande verdade. Os nossos olhos só podem se ver se estiverem diante de um espelho. Então existem muitas pessoas que não conseguem olhar para si mesmas como vencedoras. Elas sempre mentalizam na sua mente que são vítimas, que são fracassadas, que são problemáticas, e isso então lhes abate a alma. Então tudo na vida é uma questão de visão. E isso não estou falando a cristãos, não cristãos, a pessoas de outra religião. Eu estou falando aqui a acadêmicos, a leigos, a doutores, juízes, advogados, políticos, a todas as camadas. Tudo na vida é uma questão de visão. E para conquistar, tudo vai depender da sua visão, do seu foco.
Outro ponto é: não tenha medo de conquistar, de ir em busca daquilo que você quer conquistar. Há uma máxima que diz que quem teme perder já está derrotado. Por quê? Porque de fato as pessoas que têm medo, elas automaticamente se travam, ficam travadas. Outro ponto interessante é: tenha perseverança. Persevere para conquistar aquilo que você quer. Não se preocupe com mesmices. Eu poderia dizer sobre isso, por exemplo, se você entra no deserto, você começa a andar no deserto, você sempre vê areia e dunas, areia e dunas. Para tudo quanto é lado que você olha, só tem arena e dunas. Então, essa mesmice dá a impressão para você que você não está progredindo, dá a impressão para você que você não está obtendo resultados. Quando na verdade está acontecendo num processo que você não consegue ver com os olhos normais. Isso é uma questão que talvez foge, à razão. Mas quando você empenha um movimento, quando você empenha uma atitude, uma ação, algo está acontecendo na sua vida. Algo está mudando. E os resultados podem acontecer hoje, se não for hoje, podem acontecer amanhã, se não for amanhã, pode ser semana que vem, mês que vem, ano que vem, ou sei lá daqui quanto tempo. Mas se você empenha uma atitude, uma ação, com certeza haverá um resultado, né? E falando então do quarto ponto, então quais serão esses resultados? Primeiro, você vai ter uma aproximação do seu alvo. Você vai ter uma aproximação do seu objetivo, seja ele qual for. Você vai ter uma mudança de estado, de nível na vida, de graduação, por aí vai. Porque, como eu falei, se você ficar parado, não espere mudança. Você vai ter uma evolução na vida. Você vai sentir o bem-estar. Existe uma máxima que diz que pior do que cair é ficar prostrado. As pessoas se deixam vencer na vida. As pessoas se deixam vencer pelos obstáculos. Deixa eu te dizer uma coisa, é inevitável que todo ser humano tenha problemas. Mas se dar por derrotado é uma questão de opção. Você pode optar por se dar por vencido, por fracassado, ou você pode de fato ser uma pessoa determinada. Não, eu vou mudar a minha história. Então é possível conquistar? É óbvio que é, desde que você tenha atitudes que o façam alcançar esses objetivos. E então você chega no momento da conclusão. E aí você pode dizer para as pessoas: faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Existe uma máxima que diz que os que mais venceram porque não desistiram. Os que mais venceram foram os que mais fracassaram. Os que mais fracassaram foram os que mais tentaram. E os que mais tentaram foram aqueles que conquistaram os seus alvos, os seus objetivos na vida. Então você não pode se dar por vencido porque você está lutando e de repente tropeçou. Levanta, ergue a cabeça e continue de novo. Levanta e continua até conquistar o seu alvo. Então, pessoal, aqui foi só um exemplo que eu dei para vocês, tá? De um tipo de sermão que pode ser utilizado numa palestra, num discurso, numa oratória, numa palestra motivacional e por aí vai. Eu conto com vocês para o próximo vídeo, onde eu vou estar falando uma outra forma de fazer um discurso. Aqui, como eu falei sobre então quatro tipos, eu falei sobre um sermão chamado de 4 perguntas. E as perguntas são que, por quê, como e quais serão os resultados. E dentre essas perguntas eu fui elaborando aquilo que eu ia falar. Tá? Espero que vocês possam tirar aí um bom proveito, fazer um bom uso, refletirem de como eu montei esse discurso, essa palestra, e que vocês possam utilizar, seja para pregar numa igreja, para fazer uma palestra, para fazer um discurso. Obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos. E estaremos aqui na próxima, se Deus quiser. Até lá.